galera, estamos de volta para a segunda parte dessa jornada na história da Copa do Mundo. No primeiro vídeo começamos lá na fundação da FIFA em 1904 e fomos até 1978. Se você ainda não viu a primeira parte, dá uma paradinha, clica aqui no card e assiste. E depois continua aqui para a segunda parte. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder essa e nenhuma das histórias que rolam por aqui e são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou continuar hoje. Vem com a gente conhecer o restante da trajetória da Copa do Mundo da FIFA. Em 1982. Essa Copa teve modificações. Agora tinham mais times na disputa e muitos estreantes. Ela aconteceu na Espanha e inovaram escolhendo como mascote o naranjito, uma laranja. A bola usada continuou a mesma da edição passada, a Adidas Tango. 105 países disputaram as eliminatórias para conseguir uma das 24 vagas. A Copa foi disputada em 6 grupos na primeira fase. A Argentina, a atual campeã, decepcionou perdendo logo no primeiro jogo, mas ainda conseguiu se classificar em segundo lugar no seu grupo. Teve a zebra da Argélia ganhando da Alemanha Ocidental. A Alemanha, por sua vez, deu uma goleada em cima do Chile. E a Alemanha também jogou com a Áustria, o jogo que ficou conhecido como o jogo da vergonha. Como 1 a 0 classificava os dois times, eles não jogaram de fato, eles ficaram lá chutando a bola de um lado para o outro, debaixo de um monte de vaias. E é por esse motivo que no final da primeira fase os jogos são simultâneos, para não acontecer isso, o time não querer jogar porque já sabe o que vai acontecer. A Espanha começou bem mal e já deu indícios de que dessa vez a dona da casa não levava o título. O Brasil deu um show com um futebol de muita técnica que encantou o mundo. A Itália fez uma primeira fase péssima e quase não se classifica. Foi por um gol a mais. Aí chegou a segunda fase, onde a França levou a melhor no grupo 4. A dona da casa ficou por essa fase mesmo. E a Alemanha Ocidental passou no grupo 2, que ela estava. A Itália, que estava meio desacreditada, mandou embora o Brasil. A Argentina no grupo 3 e a Polônia se classificou no grupo 1. A Itália bateu a Polônia na semifinal e o jogo entre a Alemanha Ocidental e França foi o primeiro a ser resolvido nos pênaltis após um empate de 3 a 3. Desta forma, a Polônia conquistou o terceiro lugar num jogo de 3 a 2 contra a França. E a final, contra todas as expectativas, tinha ali um Brasil que era favorito, a Argentina atual campeã, e a Alemanha sendo a maior rival, a Itália conquistou o tricampeonato. Aliás, a Itália só passeou nesse jogo. O primeiro tempo foi sem gols e no segundo, a Itália abriu o placar com um gol de Rossi. Logo depois, mais um de Tardelli. Veio o terceiro de Altobelli. 2 minutos depois, a Alemanha marcou um com Breitner, mas já era tarde para uma virada. Uma curiosidade para nós brasileiros é que o juiz dessa partida foi o Arnaldo César Coelho, esse nome é familiar, né? E pessoal, vocês se lembram da vida agitada da taça Jules Rimet que eu mencionei lá no primeiro vídeo? Pois então, ela estava bem plena, morando no Brasil desde o tri. No ano seguinte a essa Copa, de 82, exibida na sede da Confederação Brasileira de Futebol, por uma negligência deixaram exposta sem muita segurança a original ao invés da réplica e essa foi roubada mais uma vez. Ela nunca foi encontrada e dentro em pouco tempo noticiaram que ela havia sido derretida. Essa vergonha o Brasil vai carregar para sempre. Em 2015, acharam uma base antiga da taça Jules Rimet que havia sido trocada em 54, que está lá exposta no Museu da FIFA. 19
1986, a 13ª Copa do Mundo era para acontecer na Colômbia, mas graves problemas econômicos impediram isso. A FIFA ainda ofereceu ao Brasil, Estados Unidos e Canadá, e todos recusaram. Então o Mundial foi aceito e aconteceu no México, pela segunda vez. O mascote foi o Piqué, um personagem que fazia referência à pimenta. E a bola oficial foi a Adidas Azteca. 113 países disputaram as eliminatórias e 24 foram ao evento. Aí essa Copa é a mais parecida com o formato atual que a gente conhece, onde os 24 países divididos em 6 grupos tirariam os 2 primeiros colocados, que passam a disputar as oitavas em formato de mata-mata, assim como as quartas, por aí vai. No Brasil, as emissoras Globo, Manchete e o SBT junto com a Record transmitiram os jogos. Não foi uma primeira fase de grandes acontecimentos. Nas oitavas, a Argentina eliminou o Uruguai, a Inglaterra eliminou o Paraguai, a Espanha goleou a Dinamarca de 5-1, a Bélgica eliminou a União Soviética num jogo de muitos gols, 4-3 foi o placar. O Brasil também goleou a Polônia, 4-0. A França eliminou a atual campeã, Itália, por 2-0. A Alemanha Ocidental derrotou Marrocos por 1-0. E o México levou a melhor para cima da Bulgária, 2-0. As quartas foram marcadas por 3 partidas decididas nos pênaltis, onde passaram Bélgica, Alemanha Ocidental e França. França essa que eliminou o Brasil. E o único jogo sem empate que classificou a Argentina em cima da Inglaterra, 2-1. A Alemanha e a Argentina levaram a melhor, ambas com jogos de 2-0. E o terceiro lugar ficou para a França. A final foi um jogo de 3 gols da Argentina marcados por Brown, Valdano e Burruchaga, e 2 da Alemanha Ocidental marcados por Rummenigge e Fowler. A vitória foi o bicampeonato para a Argentina, com um Maradona brilhando, eleito o melhor jogador desse ano com impressionantes 53 dribles certeiros. Em 1990, a 14ª Copa do Mundo foi sediada na Itália, o segundo país a sediar a Copa pela segunda vez. O mascote foi o Tchau, um design diferente em forma de blocos com uma cabeça em forma de bola de futebol. Além da Argentina, já classificada pela vitória na Copa anterior, e a Itália, por sediar, já estavam garantidas, participaram mais 22 equipes classificadas entre as 114 inscritas para as eliminatórias. Essa Copa de 90 ficou conhecida por ser uma Copa meio morna, com partidas na defensiva, os times jogavam só o suficiente para alcançar o resultado, com uma média de gols bem baixa. Foi um recorde negativo nesse sentido. A FIFA teve que mudar as regras, como a adoção de 3 pontos por vitória e a regra de recuo de bola. Apesar dessa situação, ainda aconteceram algumas goleadas, como o 5-1 dos Estados Unidos na Tchecoslováquia e o 5-1 da Alemanha Ocidental nos Emirados Árabes Unidos. Também a zebra da vitória de Camarões em cima da Argentina logo na primeira rodada. Essa Copa foi fortemente marcada por publicidade, e a bola oficial escolhida foi a Adidas Etrusco Único. Ela, mais tecnológica, era mais veloz nos chutes a gol. Teve também jogos de videogame lançados pela Sega e a Olivetti para o Master System e Mega Drive. Foi também a primeira Copa oficialmente transmitida em HD TV. Nossa seleção brasileira perdeu nas oitavas de final para a Argentina de 1-0. Além dos hermanos, se classificaram a Iugoslávia, Irlanda, Itália, Tchecoslováquia, Alemanha Ocidental, Camarões e Inglaterra. Nas quartas de final, a Argentina passou resolvendo nos pênaltis contra a Iugoslávia. A Itália bateu a Irlanda. A Alemanha venceu a Tchecoslováquia e a Inglaterra venceu Camarões num jogo sofrido de 3-2. Aí nas semifinais teve o jogo de Argentina e Itália, onde o tempo normal acabou, o árbitro esqueceu de olhar o relógio na prorrogação e ninguém entendeu nada. O jogo foi resolvido nos pênaltis, com a Argentina levando a melhor.
O outro finalista foi a Alemanha Ocidental, que venceu a Inglaterra também nos pênaltis. O terceiro lugar ficou para a Itália. E a Alemanha Ocidental foi tricampeã do mundo com apenas um gol de Andreas Brehme aos 85 minutos de pênalti. – 1994. Essa edição foi realizada nos Estados Unidos. E mesmo que o país não tenha uma relação muito incrível com o futebol, os jogos tiveram recordes de público. A bola da Copa foi a Adidas Questra e o mascote foi o cachorrinho Striker, desenhado pela Warner Bros. Mas que não agradou muito as crianças e as lembrancinhas acabaram ficando encalhadas nas prateleiras das lojas. E essa foi a primeira Copa a ter a transmissão de uma TV paga, a Sport TV. Galvão Bueno marcou a final com sua narração na Globo. Uma Copa marcada por alguns outros fatos surpreendentes, como a Bulgária, que nunca tinha ganhado um jogo da Copa em 6 participações e conseguiu superar a Argentina na fase de grupos. A Alemanha nas quartas, a Alemanha que era só a Alemanha depois da reunificação em outubro de 1990. E também por um Brasil que tinha um polêmico, porém brilhante Romário. E também teve a estreia do time da Rússia, que não passou da fase de grupos. Romênia, Suécia, Holanda, Brasil, Bulgária, Alemanha, Itália e Espanha foram as quartas de final, onde a Suécia, Brasil, Bulgária e Itália passaram para as semifinais. O Brasil venceu a Suécia de 1-0 e a Itália venceu de 2-1 a Bulgária. O terceiro lugar ficou com a Suécia num placar de 4-0. E eu corri um pouco até aqui porque essa, meus amigos, é a final de Copa que eu me lembro de ter assistido no auge dos meus 7 anos de idade, comendo amendoim com chocolate feito pela minha mãe. E como foi emocionante essa final. O Brasil vinha de uma tristeza profunda pela perda do nosso querido Ayrton Senna em maio daquele ano. E uma vitória seria nosso sonho. Um fator que tornava tudo mais emocionante era que se enfrentavam na final duas tricampeãs e a vencedora superaria a rival e se consagraria a maior campeã da história da Copa. Outra coisa foi ser a primeira final resolvida nos pênaltis. Não teve gol durante esse jogo, minha gente, nem na prorrogação. A bola não entrava na rede. E aí vieram os pênaltis. O primeiro do Brasil foi batido por Márcio Santos, o goleiro defendeu. O primeiro da Itália, Baresi, chutou para fora. Romário e Branco marcaram os dois seguintes do Brasil. Albertini e Evani também marcaram para a Itália. Nessa hora, ninguém tinha mais nenhuma unha nos dedos. Dunga foi e marcou para o Brasil. E aí, Massaro foi bater o próximo. E quem estava lá? Ele, o nosso Tafarel. Defendeu, deixando eternizada a fala de Galvão. Sai que é sua, Brasil! Chegou o momento de Baggio bater. E o Brasil precisava só mais dessa defesa para se consagrar. E aí nem foi preciso, porque Baggio chutou para cima do gol. E daí foi aquela gritaria toda. O Brasil recuperou a coroa após 24 anos. Podemos homenagear Ayrton Senna e a homenagem veio estampada num cartaz que dizia: Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso. Em 1998, essa edição da Copa foi sediada na França, pela segunda vez. A bola utilizada foi novamente da Adidas, a Tricolore, primeira bola a ter 3 cores. O mascote oficial foi o galo Fultix, um símbolo tradicional da nação francesa. E embora desde 62 criassem músicas para a Copa, a partir desta isso se tornou um rito esperado e importante. A música oficial da Copa de 98 foi La Copa de la Vida, gravada por Rick Martin.
Nessa Copa, aumentaram o número de equipes classificadas nas eliminatórias de 24 para 32. 15 europeias, 8 americanas, 5 africanas e 4 asiáticas. Nas oitavas de final, o Brasil goleou o Chile 4-1 e a Dinamarca repetiu esse resultado para cima da Nigéria. Holanda, Argentina, Itália, França, Alemanha e Croácia passaram sem placares muito expressivos. Brasil, Holanda, França e Croácia foram às semifinais, onde o Brasil e França saíram vitoriosos. E a Croácia ficou com o terceiro lugar, vencendo por 2-1 a Holanda. Na final, Zidane fez 2 gols, ainda no primeiro tempo, e Emmanuel Petit aumentou aos 48 do segundo tempo. E a partida terminou assim, 3-0, trazendo o primeiro título da seleção francesa e para cima da única equipe tetracampeã, a seleção canarinha. Alguns dizem que um dos fatores do Brasil não ter ido bem nessa final foi que algumas horas antes do jogo, a grande aposta do time, Ronaldo Fenômeno, sofreu uma convulsão. E até minutos antes do jogo, a gente nem sabia se ele ia de fato jogar. Ele acabou jogando, mas o time acabou ficando muito travado nessa partida. 2002, esta foi a primeira Copa que teve 2 países como sede, que foram o Japão e a Coreia do Sul. Primeira a ter 3 países automaticamente classificados e ser realizada fora da Europa e Américas. Foi a última Copa onde o campeão anterior estaria classificado para a próxima edição. A França foi então a última a usar esse benefício. A tradição da primeira partida ser realizada pelo último vencedor também acabou dando lugar ao dono da casa. Para essa edição, 199 países disputaram as eliminatórias em busca pelas 29 vagas restantes. A música oficial foi Boom, interpretada pela cantora americana Anastacia. A Favre Nova da Adidas foi a tecnológica bola escolhida. De mascote tivemos um trio, Cass, Ato e Nick, os aliens representando a tecnologia dos países sede. O Brasil brilhou nessa Copa novamente, afinal, tínhamos o nosso fenômeno. Ronaldo marcou 8 gols, sendo o artilheiro dessa edição. As oitavas classificaram a Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Coreia do Sul, Inglaterra, Brasil, Senegal, e a Turquia eliminou o Japão, um dos donos da casa. Das quartas passaram a Alemanha, a Coreia, que eliminou a Espanha num jogo de 5-3, Brasil e Turquia. As semifinais foram 2 jogos de 1-0, onde a Alemanha e Brasil garantiram a vaga na final. A Turquia conseguiu o terceiro lugar por 3-2. Na outra, dona da casa, a Coreia do Sul. A final teve um show de Ronaldo Fenômeno, que marcou os 2 gols da partida, no segundo tempo, trazendo ao Brasil o inédito título de pentacampeão, e que ainda ninguém superou. O Brasil se consagrou invicto, repetindo um feito de 1970, e se tornou também a primeira equipe a conquistar a Copa do Mundo em 3 continentes diferentes. Neste ano, no Brasil, a Globo teve a exclusividade da transmissão na TV aberta, e como apaixonados que somos por futebol, e temos até folga nos dias dos jogos, o jogo de Brasil e Alemanha na final teve 145 milhões de telespectadores, mesmo sendo às 8 da manhã. Em 2006, a 18ª edição da Copa do Mundo aconteceu na Alemanha. O país sediava a Copa pela segunda vez. A bola foi a Adidas Teamgeist, que significa espírito de equipe. O mascote foi o Goleo, uma mistura de gol com Leo, que é leão em latim. A única já classificada devido à mudança das regras era a Alemanha. Até Brasil, que era o atual campeão, precisou conquistar a sua vaga na competição. E assim, 32 equipes disputaram o Mundial. A expectativa estava toda em cima da seleção do Brasil, atual campeã. Até Maradona disse que apostava na nossa seleção. Em suas palavras, se não for o Brasil, depois vem Inglaterra, Itália e Alemanha. Algumas semanas antes da Copa, estourou um escândalo de compras de árbitros no futebol italiano.
E mesmo o técnico da seleção italiana Lippi estando diretamente ligado a um esquema para montar a sua seleção, ele foi confirmado na Copa pela federação. Rolou também muita tensão envolvendo crimes e racismo, onde, segundo a Anistia Internacional, cerca de 30 mil mulheres foram traficadas até o país e usadas para fins de prostituição. Um relatório do Ministério do Interior apontava um crescimento de 27% no aumento da violência da extrema-direita no país em comparação ao ano anterior. Algumas confederações africanas divulgaram mapas com áreas marcadas onde os visitantes não deveriam ir, e a FIFA, com o comitê organizador, exibiram faixas nos estádios do torneio antes das 64 partidas com a frase "Diga não ao racismo". Voltando à competição, Alemanha, Argentina, Itália, Ucrânia, Inglaterra, Portugal, Brasil e França passaram nas oitavas. O embate nas oitavas de final entre Portugal e Holanda ficou conhecido como Batalha de Nuremberg, por ser considerado um dos jogos mais violentos da história da Copa, onde foram distribuídos 16 cartões amarelos e 4 vermelhos. Alemanha, Itália, Portugal e França, por sua vez, passaram para as quartas. O favorito Brasil ficou por aqui, perdendo para a França, de 1-0. A Itália chegou na final, vencendo a Alemanha com 2-0, e a França bateu Portugal com um placar de 1-0. A Alemanha ficou com o terceiro lugar, vencendo Portugal de 3-1. E na final, o jogo seguiu empatado com um pênalti marcado por Zidane e um gol de Materazzi, aos 19 minutos. Os dois autores dos gols dessa partida marcaram esse dia por um embate que resultou na expulsão de Zidane. Na ocasião, Materazzi proferiu duros xingamentos à mãe e à irmã de Zidane, que não se conteve e deu uma cabeçada no meio do peito do adversário. A partida foi resolvida nos pênaltis, onde a Itália não perdeu um e a França teve um chute na trave de Trezeguet. Assim, a Itália conquistou o seu tetracampeonato. Em 2010, chegamos agora à linda Copa do Mundo da África do Sul. Particularmente, achei essa uma das Copas mais bonitas e animadas, com a música inesquecível interpretada por Shakira, Waka Waka. Foi a vez da bola Adidas Jabulani e o mascote foi o Zakubi, um leopardo, e o nome era uma junção das iniciais do nome do país com o número 10, o ano da Copa. E foi nessa Copa que as vuvuzelas foram espalhadas pelo mundo todo. Os estádios quase não ficaram prontos devido a greves dos operários. No fim, tudo deu certo. Apareceram também alguns escândalos de corrupção envolvendo a FIFA, mas eu nem vou entrar nesse mérito porque é tanta coisa que caberia um vídeo só sobre a FIFA e essa questão. Aliás, tem um documentário mais dentro desse contexto na HBO Max que eu recomendo, que se chama Os Homens que Venderam a Copa do Mundo. A fase de grupos contou com 32 seleções classificadas. Pela primeira vez, o anfitrião foi eliminado nessa fase e, devido à eliminação da Itália e da França, foi a primeira vez que as duas finalistas anteriores foram eliminadas também na fase de grupos. Lembram-se que lá no primeiro vídeo eu disse que na Copa de 66 ainda iríamos relembrar uma situação? Nessa Copa de 2010, o polêmico gol da Inglaterra na Alemanha bateu na linha e ficou naquele impasse de entrou ou não. Naquele dia, o gol foi validado e deu à Inglaterra a vitória. Ficou claro, depois de analisando os vídeos, que a bola não tinha entrado. E nesse dia, no mesmo embate, outro gol da Inglaterra sobre a Alemanha, que entrou cerca de 33 centímetros e o juiz não validou. De qualquer forma, nessa partida, a Alemanha ganhou de 4-1. E junto com Uruguai, Gana, Holanda, Brasil, Argentina, Paraguai e Espanha, foram as vencedoras nas oitavas. O Uruguai eliminou o Gana, mas esse jogo foi muito polêmico, porque o jogador Luis Soares do Uruguai defendeu a bola com a mão num gol iminente de Gana. Foi expulso e converteu isso num pênalti a favor de Gana, que não conseguiu marcar. O jogo acabou indo para os pênaltis e o Uruguai passou para a próxima fase.
O Brasil perdeu para a Holanda, a Alemanha tirou a Argentina e a Espanha o Paraguai. Nas semifinais, a Holanda venceu o Uruguai de 3-2 e a Espanha venceu a Alemanha de 1-0. A Alemanha ficou com o terceiro lugar com uma vitória de 3-2 sobre a Celeste. E a final foi um jogo de 1-0 na prorrogação, marcado por Iniesta, dando à equipe espanhola o seu primeiro título mundial. Na próxima, vocês já sabem onde a gente se encontra, né? Chegamos nela, meus amigos, a trágica Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O Brasil fez um esforço muito grande para que essa Copa acontecesse aqui, mas nada estava muito favorável. O momento político não era bom, ao meu ver, era desde o começo uma tragédia anunciada, mas enfim, foi aqui. A abertura da Copa foi na Arena Corinthians, mostrando um pouco da nossa cultura, e foi muito bonita. Brasileiro sabe fazer uma boa festa, né, gente? A bola foi a Adidas Brazuca, escolhida por votação popular. Pela primeira vez na Copa do Mundo, a tecnologia Goal Line foi utilizada pela arbitragem para certificar se a bola tinha ou não ultrapassado a linha do gol através de câmeras. Eles também contaram com o uso de sprays à base de água que desaparecem depois para marcar as linhas das cobranças de falta. Nosso mascotinho foi o Fuleco, o Tatu Bola. O nome dele também foi escolhido por votação popular. Essa edição foi envolta por muitas polêmicas. Como eu já disse, o momento não era bom. Quase metade da população não queria a realização da Copa aqui. Um ponto muito criticado foi a liberação de bebidas nos estádios, que a FIFA exigiu e que era proibida por lei desde 2003, depois de várias mortes nos estádios. O custo da Copa foi um dos maiores da história. Teve muitos protestos, aumento no valor de transporte público, o gasto de dinheiro excessivo, visto que o Brasil não se encontrava num momento muito bom. Teve venda ilegal de ingressos, obras feitas às pressas que desabaram depois, um verdadeiro caos. Isso tudo criou um clima de pessimismo que durante a realização da Copa foi sendo revertido. No final das contas, não foi tão ruim assim. Foi nesse climão que Brasil, Colômbia, França, Alemanha, Holanda, Costa Rica, Argentina e Bélgica passaram o mundo inteiro cheio de expectativa para cima da seleção do Brasil. Viu uma participação bem patética para a única seleção com o título de pentacampeã. Conseguiu chegar à semifinal num sufoco danado. A Alemanha, Holanda e a Argentina completavam as semifinais. A Argentina venceu a Holanda nos pênaltis. E aí chegou aquele dia. O Mineiraço, fazendo alusão ao Maracanaço de 1950. Mas foi muito mais vergonhoso. Foi a pior derrota do Brasil em todas as Copas. A maior havia sido um 3-0 para a França em 98 na final. Müller marcou o primeiro aos 11 minutos. Só a Alemanha jogava. E aí veio uma série de... É o gol da Alemanha! Klose aos 23, Kroos aos 24, ele de novo aos 26, Khedira aos 29. Tomamos 5 gols só no primeiro tempo. Me lembro de assistir e não parecia ser verdade. No segundo tempo, Shirley marcou mais um aos 69 e mais outro aos 79. Tenho para mim que só não fizeram muito mais porque nem quiseram. Foi um massacre. Oscar ainda marcou um golzinho aos 90 minutos que nem tivemos vontade de comemorar. O 7-1 que nos assombraria por muitos anos. Essa Copa me fez perder um pouco a fé e a vontade de acompanhar e torcer pela seleção. Bom, o Brasil ainda conseguiu perder até o terceiro lugar. Perdeu de 3-0 para a Holanda. E afinal, a Alemanha, com um único gol de Götze na prorrogação contra a Argentina, deu aos alemães o título de tetra. Em 2018, a 21ª edição da Copa do Mundo, sediada na Rússia pela primeira vez,
Confesso que não me interessei muito por essa Copa, ainda estava com raiva pelo 7-1. Teve como mascote o lobo Zabivaca e a bola foi a Adidas Telstar 18, inspirada na bola Telstar das Copas de 70 e 74. E foi a primeira Copa onde o VAR foi utilizado. A Rússia, sempre engajada na corrida espacial, fez o anúncio do logotipo através dos astronautas russos na Estação Espacial Internacional e depois projetado no Teatro Bolshoi, em Moscou. Ficou marcada como a Copa mais cara da história até então, com um custo total de 14,2 bilhões de dólares. E teve muita polêmica em torno de direitos humanos e trabalhistas, onde funcionários perderam a vida nas construções dos estádios. Não tinham registros, atrasos de pagamentos, falta de proteção de trabalho em condições extremas e mais um tanto de polêmicas nesse sentido. 32 equipes participaram e as vitoriosas nas oitavas foram o Uruguai, eliminando Portugal, a França mandou a Argentina para casa, o Brasil venceu o México, a Bélgica eliminou o Japão, a Rússia bateu a Espanha, a Croácia mandou a Dinamarca para casa, a Suíça não deu conta da Suécia e a Inglaterra mandou a Colômbia embora. França, Bélgica, Croácia e Inglaterra sobreviveram às quartas, a dona da casa e o Brasil ficaram por aqui. O Brasil perdendo para a Bélgica de 2-1. Na semifinal, a França passou pela Bélgica ganhando de 1-0 e a Croácia superou a Inglaterra 2-1. Na disputa pelo terceiro lugar, a Bélgica levou a melhor vencendo a Inglaterra de 2-0. E a final foi a terceira da equipe francesa, que já tinha um título, e a primeira da Croácia. A partida foi resolvida no tempo regular e isso não acontecia desde 2002. Mandžukić se tornou o primeiro jogador a fazer um gol contra numa final de Copa do Mundo aos 18 minutos. Aos 28, Perisic empatou, desta vez no gol certo. Aos 38, Griezmann aumentou para a França. No segundo tempo, Pogba fez o terceiro da França aos 59 minutos. Daí veio o Mbappé, tornou-se o segundo jogador com menos de 20 anos a marcar numa final, juntamente com Pelé, e fez o quarto da França. Aos 69 minutos, Mandžukić se redimiu marcando o segundo da Croácia, mas não deu e a França conquistou o bicampeonato mundial. Ufa! 22 Copas! Chegamos na Copa desse ano de 2022. E essa, meus amigos, eu curti, eu torci, vibrei, eu fiquei triste, me emocionei com a linda homenagem da FIFA com os drones formando a camisa 10 do nosso Rei Pelé. A primeira Copa realizada no Oriente Médio e a segunda realizada na Ásia, sendo escolhido como sede o Catar. Também a última a ter esse formato de 32 equipes participantes. A próxima vai contar com 48 equipes e vai ser sediada em conjunto por 3 países, sendo eles o Canadá, os Estados Unidos e o México. O mascote escolhido foi o Laeb, uma representação do lenço de cabeça típico da cultura árabe, e a palavra, segundo a FIFA, significa jogador super habilidoso. A bola escolhida foi a Adidas Al-Rihla, que significa a viagem em árabe e é inspirada na arquitetura, cultura e na bandeira do Catar. A Copa desse ano é a primeira a acontecer no final do ano, bem diferente das outras, devido às altas temperaturas do Catar no meio do ano, quando é verão. A escolha do Catar para sediar a Copa foi bem controversa e envolta de indícios de escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro. A Anistia Internacional se referiu às condições de trabalho nas construções como trabalho escravo, fora que se trata de um país extremista, intolerante e preconceituoso, onde inclusive relacionamentos homoafetivos são proibidos, o que gerou uma série de protestos. Alguns exemplos foram as equipes da Inglaterra e da Alemanha que se manifestaram durante os jogos. A FIFA proibiu o uso da abraçadeira de capitão One Love, com o apoio ao movimento LGBTQIA+, com a ameaça de penalidade na desobediência.
A Copa começou com o dono da casa perdendo e já sendo eliminado na fase de grupos. E também algumas surpresas como a Argentina, perdendo o primeiro jogo para a Arábia Saudita, de 2-1. Na segunda fase, vimos um Japão que se classificou invicto e a Alemanha ir para casa, também na fase de grupos. Vimos o Brasil perder o terceiro jogo para Camarões de 1-0. O time usado foi o reserva e o resultado não interferiu na classificação da seleção canarinho em primeiro lugar no seu grupo para a próxima fase. A grande Espanha foi mandada para casa pela seleção do Marrocos nos pênaltis. A equipe africana conquistou assim uma inédita vaga nas quartas de final. O Brasil goleou a Coreia do Sul de 4-1 e também passou. Além desses, passaram a Holanda, a Argentina, Croácia, Inglaterra, França e Portugal. O sonho do hexa da seleção brasileira chegou ao fim num duríssimo jogo contra a seleção croata, onde o primeiro gol feito por Neymar só saiu no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação. E era só segurar, mas daí veio um contra-ataque croata, faltando 3 minutos para acabar a partida. Eles empataram com um gol de Petkovic. Fomos aos pênaltis e aí não deu não. Com um pênalti defendido pelo goleiro croata e um chute na trave de Marquinhos, voltamos para casa pela segunda Copa consecutiva nas quartas de final. A equipe do Marrocos já fez história, estando pela primeira vez nas quartas de final, e fez mais ainda, se tornou a primeira equipe africana a chegar na semifinal, eliminando a equipe de Portugal, de Cristiano Ronaldo. A Argentina eliminou a Holanda e a França a Inglaterra. As semifinais foram disputadas por Argentina contra a Croácia, um jogo emocionante, onde os hermanos levaram a melhor. A França derrotou o Marrocos. Confesso que torci muito pela seleção marroquina para que levassem pelo menos o terceiro lugar. Infelizmente, não deu e esse lugar ficou com a Croácia. Mas mesmo assim, Marrocos deu seu nome e se mostrou uma grande equipe nessa Copa. Eliminou equipes tradicionais fortíssimas e foi uma das grandes surpresas desse ano. E agora chegamos à final, narrada por ele que ora amamos, ora odiamos. Galvão Bueno encerrou nesse dia a sua carreira. Argentina e França. A França, a campeã da última Copa, buscando o tri. E a Argentina, com sede de vitória, tendo sido seu último título há 36 anos, também em busca do tri. E galera, que jogo foi esse? Aos 22 minutos, a Argentina sofreu um pênalti batido por Lionel Messi, que marcou abrindo o placar. A Argentina dominou o jogo. A França mal conseguia se organizar e aos 36 minutos, numa jogada linda, Ángel Di Maria finalizou um golaço fazendo o segundo da Argentina. No segundo tempo, a Argentina parecia dominar completamente até os 30 minutos do jogo, quando eles devolveram o pênalti para a França, que foi batido por Mbappé. E assim, a França marcou o primeiro. 1 minuto depois, Mbappé aproveitou, foi lá e empatou a partida. Num jogo que parecia praticamente ganho pelos argentinos. Mas é Copa do Mundo, ainda mais uma final, é um acontecimento diferenciado. O jogo seguiu empatado e foi para a prorrogação. Haja coração! Na prorrogação, Messi virou de novo para a Argentina, mas era para ter mais um pouquinho de emoção. E aí veio o segundo pênalti a favor da França, batido novamente por Mbappé, e mais uma vez o jogo empatou. Como conhecemos a torcida argentina, nessa hora já devia ter uma porção infartada. Lembram-se lá em 78, o torcedor que depois do ataque cardíaco ainda se recuperou a ponto de conseguir ver o final do jogo? Desta forma, chegamos aos pênaltis. O primeiro quem bateu foi Mbappé, que marcou para a França. O segundo foi o Messi, que também marcou. Kingsley Coman foi bater o segundo da França e Emiliano Martinez, o goleiro argentino, defendeu. Paulo Dybala marcou o próximo para a Argentina. E depois, Aurelian Tchouameni chutou para fora. Leandro Paredes marcou de novo para a Argentina.
E aí veio a vez de Colomani, que marcou para a França. Agora era só Gonzalo Montiel fazer e ser campeão, e foi o que ele fez. A Argentina, que começou a Copa do Mundo perdendo o primeiro jogo, se consagrava tricampeã do mundo depois de 36 anos do último título. Lionel Messi, em sua última Copa, conseguiu fechar sua jornada com uma belíssima chave de ouro, sendo eleito também o Bola de Ouro da Copa. Em maio desse ano, Mbappé, o camisa 10 da França, artilheiro desta Copa com 8 gols, disse que a América do Sul não tem um futebol tão avançado quanto o dos europeus e que por isso só eles ganhavam as Copas. E eu quis colocar esse trecho da fala dele aqui para dizer que em certos momentos algumas pessoas perdem oportunidades de ficarem caladas. O futebol tem história, o futebol sul-americano também tem uma linda história e precisa ser respeitada, assim como a de todas as nações. E aqui chegamos ao fim dessa trajetória de 118 anos de história do futebol. Esse esporte que encanta, apaixona e movimenta o coração do mundo inteiro. O Brasil segue em busca do Hexa e eu vou contar para vocês, na próxima Copa vai fazer 24 anos que o Brasil não ganha e 24 anos foi o limite que o Brasil passou sem ganhar desde o primeiro título. Ó, pode ser um sinal que chegou a hora de novo, hein? Vamos torcer. Galera, não se esqueçam de se inscrever se ainda não são inscritos. Deixem um like, um comentário, se possível compartilhem com alguém que possa curtir o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha homenagem ao futebol mundial. Temos muito o que nos orgulhar do nosso Brasil. Ninguém ainda bateu a nossa seleção canarinho. A cada 4 anos estamos nós em busca de nos superar e os outros times todos nesse mesmo objetivo de nos superar também. Eu fico por aqui. Uma ótima semana a todos vocês e até o próximo vídeo.